Olá, eu sou Elcia Macedo e nesta playlist Booktuber vamos continuando a leitura do livro Dialética para Principiantes. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente e compartilhe. Mostre aos algoritmos que o que você faz e o que você estuda é relevante e merece ter destaque no YouTube, na internet, no mundo virtual. E na parte 2, o que é dialética, o item 2, a síntese dos opostos de Carlos Cirne Lima. O espaço em que se faz dialética. No capítulo anterior foi discutida a diferença entre contraditórios e contrários. O quadrado lógico, onde essa diferença fica bem visível, foi minuciosamente discutido. Mostrei, apontando com o dedo, conforme prometido, o exato lugar, o único lugar em que pode haver dialética, entre uma proposição tética A e uma proposição antitética E. Só aí é possível que tanto uma proposição como outra, a ela oposta, sejam ambas falsas. Só aí há espaço para a dialética. A dialética é o jogo dos opostos, sim, mas sempre de opostos contrários, jamais de opostos contraditórios. Depois das objeções de Trendelenburg e de Popper, quem confundir isso merece o riso da escrava Trácia. Isso posto, temos que confessar que ainda não sabemos o que é dialética. Sabemos apenas que, em se tratando de contrários, há espaço para a dialética, no espaço lógico entre uma proposição A e uma proposição E. É possível que tanto tese como antítese sejam falsas. Isso não repugna à lógica. Tudo bem, dirão os analíticos. Tese e antítese, em sendo contrárias, podem ser ambas falsas. Nada a opor até aqui. Mas e daí? Como é que a dialética anda? Como ela funciona? O que é que a move? Aonde nos leva? O que nos ensina? Bem, com essas perguntas, saímos da postura preponderantemente defensiva, voltada quase sempre às objeções dos analíticos, e retornamos a nosso tema central, que agora tem que ser mostrado e discutido em seus aspectos positivos. A oposição e conciliação. As ideias em Platão e nas filosofias neoplatônicas têm vida própria. É só cuidar e ficar observando. Elas, às vezes, se opõem, às vezes se anulam, às vezes se atraem e se juntam, formando uma ideia mais alta. As ideias não se compõem de sujeito e predicado, mas, apesar disso, elas dizem e contêm a verdade. Aliás, é nelas e só nelas que está a verdade. Para saber o que é a verdade, é preciso entrar em diálogo, como Sócrates fazia e ensinava nas esquinas e na praça pública. No diálogo surgem ao natural, tese e antítese, o dito e o contradito. No diálogo concreto e real, nas ruas e esquinas, quando alguém diz alguma coisa e emite uma opinião, muito logo surge a resposta. Esta resposta pode ser afirmativa, então ambos estão de acordo em um consenso. A tese inicial proposta pelo primeiro falante foi endossada pelo segundo falante do diálogo. Tudo muito bem. A tese inicial, que era de um só, foi aceita e endossada por mais um outro. E há agora uma tese com base ampla e mais geral. Esse começo é válido e importante, mas aqui não se trata de dialética propriamente dita. Começou o diálogo. Sim, mas há apenas tese. A antítese surge quando o segundo falante discorda da opinião expressa pelo primeiro, quando o segundo falante não aceita a tese e levanta uma antítese, que é uma opinião contrária à tese.
Na vida prática sabemos isso é frequente. Em direito e em política, isso se chama de parte e de partido. Dois cidadãos têm pontos de interesse contrários e se desentendem, entram em conflito e brigam. Quando aparecer face ao juiz, eles são partes litigantes em busca de uma solução única, mais alta e mais justa, que atenda a ambos. Quando não há, em política, consenso e sim ruptura, a unidade da Assembleia se rompe e formam-se nela grupos que se opõem. Essa ruptura faz com que surjam os partidos, os pedaços daquele todo maior que deve existir e a que se quer chegar, que é o consenso. A política pede e exige que se forme a vontade geral, acima dos partidos. O juiz faz justiça, elevando as partes à ordem, que está acima dos interesses meramente individuais. A dialética procura a verdade mais ampla que acima da parcialidade de tese e de antítese. É mais alta, mais rica, mais nobre. E assim mais verdadeira, pois a verdade é o todo. Ren Kai Pan. A verdade é o todo. A unificação dos polos opostos em nível mais alto e mais nobre era chamada pelos gregos de unidade dos opostos. Nicolaus Cusanus, utilizando o termo oriundo da Bíblia e da teologia cristã, chama isso de conciliação dos opostos. Assim como o povo judeu, depois de arrepender-se de seus pecados, volta a Javé, ao Deus verdadeiro, e se reconcilia com ele, assim também na dialética ocorre uma reconciliação entre os polos que primeiro estão em oposição, um contra o outro. Hegel utiliza aqui a palavra aufheben. Aufheben possui um sentido triplo. Aufheben significa primeiro dissolver, desfazer, anular. Por exemplo, a sessão é dissolvida. Aufheben significa segundo guardar. Por exemplo, guardei tua comida no refrigerador. Aufheben significa terceiro, pegar e pôr em lugar mais alto, colocar em cima. Por exemplo, ele pega o lenço do chão e põe em cima da mesa. Os três sentidos de Aufheben, superar, guardar e pôr em nível mais alto, ocorrem na formação da síntese. O primeiro sentido, a oposição dos polos, é superada e anulada. Na síntese, os polos não mais se excluem. O caráter excludente que existia entre tese e antítese é dissolvido e desaparece. Segundo sentido, apesar da dissolução à vida, os polos foram conservados e guardados em tudo aquilo que tinha de positivo. Terceiro sentido, na unidade da síntese, chega-se a um plano mais alto. Houve aí uma ascensão ao nível superior. Mestre e discípulo. Como em capítulo anterior já foi mencionada a dialética de filesis, antifilesis e filia, a dialética que se engendra como amor de amizade. Tomemos aqui outro exemplo, que é clássico. A relação dialética entre mestre e discípulo. Mestre e discípulo, no primeiro momento, são polos opostos de uma relação. Esta relação, inicialmente, é uma relação de negação e de oposição excludente. O mestre sabe, o discípulo não sabe. A relação é assimétrica e o mestre sabe disso. O discípulo está totalmente consciente disso. E é por isso mesmo que o discípulo vem para o mestre. Ele vem aprender, porque sabe que não sabe. E sabe que o mestre sabe. Nesse passo inicial, há oposição, negação e exclusão.
Quem é mestre não é discípulo. Quem é discípulo não é mestre. Uma coisa exclui a outra. Após esse encontro inicial entre dois polos opostos, no segundo momento começa o aprendizado. O mestre explica, o discípulo capta o explicado, repete a explicação e depois, a qualquer tempo, sabe repetir e refazer sozinho o que aprendeu. No aprendizado, o mestre expõe uma ideia que, no início, existe só nele. No discípulo não existe essa ideia, ele ainda não a ouviu e aprendeu. Mas, depois do mestre dizer e explicar a ideia, o discípulo a capta e a possui. A ideia, que bem no começo era uma ideia só, agora é uma e a mesma ideia que existe e está em dois, no mestre e no discípulo. A mesma ideia, sem deixar de ser uma única ideia, está tanto no mestre como no discípulo. Com relação a essa ideia, mestre e discípulo se unificaram, embora sejam duas pessoas diversas. Mestre e discípulo têm a mesma ideia, partilham da mesma ideia. A ideia partilhada pelos dois continua sendo uma única ideia. Nesse ponto, sob esse aspecto, mestre e discípulo ficaram exatamente iguais. Um sabe o que o outro sabe. Eles sabem a mesma coisa, participam da mesma ideia, que é uma única, mas que existe em dois polos diversos. Mestre e discípulo aqui se igualaram e se fundiram numa unidade mais alta e mais nobre. Quando o processo de ensinar e de aprender, o mestre ensinou tudo o que podia, o discípulo aprendeu tudo o que devia, terminou o aprendizado. A relação entre mestre e discípulo, que no início era assimétrica, fica simétrica, e o mestre declara de público que o discípulo deixou de ser discípulo e que ele agora também é um mestre. Temos aí, no exemplo da dialética de mestre e discípulo, os três momentos. Temos o primeiro, a superação da oposição enquanto esta é excludente. A assimetria da relação foi superada e anulada, isto não existe mais. Temos o segundo, a guarda e a manutenção de tudo aquilo que era positivo, isto é, do saber que estava só no mestre e que agora está também no discípulo. Temos o terceiro, a unificação de ambos em um plano mais alto, pois é o mesmo saber do mestre que transformou o discípulo em mestre. No fim do processo, há assimetria, que no começo faltava, isso é dialética. A verdade é a essência de ser mestre, algo essencialmente positivo e nobre. Consiste em ensinar. Só é mestre aquele que ensina. Mas ensinar significa, por um lado, ter discípulos, mas por outro significa também querer que o discípulo deixe de ser discípulo e fique ele também mestre. Ser mestre é uma realidade, por um lado positiva, pois o mestre possui o saber. Por outro lado, ser mestre é uma realidade negativa e autodestrutiva, pois o mestre quer que o discípulo aprenda e fique ele também um mestre. Com isso, no fim do processo, o mestre deixa de ser mestre, de discípulo, para ficar um mestre, entre outros mestres. A negatividade inicial dos polos opostos foi superada, mas toda a positividade neles contida foi guardada em nível mais alto e mais nobre. Aufheben, superar e guardar. Não é a analítica, mas sim a dialética, que capta e compreende adequadamente as relações intersubjetivas. Para a analítica, as relações sociais, na maioria das vezes, são apenas acidentes que ocorrem entre substâncias. Cada substância é e existe em si para si mesma. As relações intersubjetivas são pensadas em consequência apenas como um acidente superveniente. O homem é primeiramente substância, por acidente ele fica social. Na dialética, ao contrário, o homem é um nó na grande rede de relações sociais. Na dialética, o homem individual só é o que é enquanto elemento de um todo maior, que é a rede de relações sociais. Na dialética, o homem é como que um nó na rede do pescador. Ele existe como um entrelaçamento de fios que perpassam e formam a tessitura da rede. Trata-se de uma das concepções do homem e de sua sociabilidade.
O diálogo O Sofista, de Platão. O diálogo O Sofista, no diálogo O Sofista, Platão trata dos 5 gêneros supremos. Os gêneros supremos são aqueles que formam o ápice da pirâmide sob a qual as ideias se ordenam. Todas as ideias em seus nexos de oposição e de atração agrupam-se em forma piramidal. O ápice dessa pirâmide da ordem do universo é constituído por 2 pares de opostos, repouso e movimento, o mesmo e o outro, e pela ideia de ser, que para sobre tudo como a síntese final. É para a ideia de ser que tudo conflui, e a partir dela que tudo possui sua unidade. Repouso não é movimento. O que está em repouso não está em movimento, e vice-versa. Os polos aqui se excluem. O mesmo não é o outro, nem vice-versa. Também aqui os polos são excludentes. Mas repouso, movimento e mesmice e alteridade são predicáveis uns dos outros. Podemos dizer que o repouso é o mesmo. Ele é ele mesmo. Ele é o mesmo. Então o movimento é o outro. É o outro que não o repouso. Podemos também inverter os polos e dizer: o movimento é o mesmo. Então o repouso é que é o outro. Repouso e movimento, mesmice e alteridade podem ser predicados uns dos outros. Mas não se pode dizer que repouso é movimento, nem que o mesmo é o outro. Mas repouso é ser, e movimento também é ser. Se eles não fossem ser, não existiriam, não seriam nada. Tanto repouso é ser, como movimento também é ser. Embora polos opostos e excludentes, no ser, tanto repouso como movimento estão unificados. Tanto um como o outro participam da ideia de ser. No ser, a oposição deixa de ser excludente e os opostos se reunificam em unidade. O mesmo é ser, o outro também é ser. Mesmice e alteridade, inicialmente polos excludentes, se unificam no ser, do qual participam. Ambos não ser. Ser é o gênero supremo. Para o ser, tudo conflui. Na unidade do ser, tudo emana. O universo é, então, um desdobramento, uma explicação. Plica por plica, dobra por dobra. Deste ser que é no começo e que está no começo. A multiplicidade das coisas em Platão emana a unidade do ser. Em outros escritos, Platão diz que esse gênero supremo, que é o ser, também se chama de uno, ou de bem. Aí temos o ser uno dos filósofos neoplatônicos, o bem supremo da doutrina não escrita. Daí deriva e emana todo o resto. A questão única foi exposta antes, em outro lugar. Esse processo é totalmente necessário ou contém alguma contingência e algum acaso? Os neoplatônicos necessitaristas ficam com a primeira alternativa. Eu fico com a segunda, que é a que está sendo exposta e definida neste trabalho. Hegel, o ser que é o nada. Hegel aprendeu dialética com Platão e com os filósofos neoplatônicos, com Plotino e Próclo. Mas ele dá um passo adiante quando, indo além de Platão, insere explicitamente a multiplicidade no âmago da unidade. O ser dentro de si já contém o mesmo e o outro. O ser é tanto o mesmo quanto o outro. Mesmice e alteridade estão desde sempre contidas dentro do ser. O ser é o ser que está em repouso e em movimento ao mesmo tempo, embora sob aspectos diferentes. O ser em Hegel é pensado, expressa e explicitamente como processo. O universo é um processo do ser em desdobramento.
O sistema de filosofia é um processo de reconstrução mental dos desdobramentos havidos no ser. Esta é a opinião de todos os pensadores neoplatônicos. Plotino, Proclo, Cusanus, Spinoza, Schelling e Hegel pensam exatamente assim. A única grande questão que fica em aberto é sobre a existência ou não da contingência no âmago do processo. Há contingência? Há acaso? Deus joga dados? Spinoza diz que não. Hegel é dúbio. Penso que há contingência, que Deus joga dados, e penso que este é o espaço de alternativas por igual possíveis que permite liberdade, responsabilidade moral e democracia política. Dialética, sim, mas dialética com contingência. Contingência e historicidade são depois de Schelling, depois de Kierkegaard, depois de Nietzsche, depois de Heidegger, depois de Gadamer. Elementos indispensáveis a qualquer pensamento que se queira crítico. Quem não leva isso em conta cai no buraco do necessitarismo, e a escrava Trácia cai no riso. Os três princípios. A necessária tradução. Para os filósofos analíticos, a exposição tradicional do movimento triádico de tese, antítese e síntese, como é feita por Platão, Cusanus e Hegel, e como foi por mim reproduzido no capítulo anterior, é algo tão incompreensível como o chinês. É chinês puro. Não se entende nada, dizem eles. É pior ainda, acrescentam, pois tudo indica que o princípio de não contradição, pedra fundamental e primeira na construção do discurso racional, é aí desrespeitado. Como é que tese e antítese podem ser simultaneamente falsas? Como pode ocorrer que tanto o dictum como o contradictum sejam ambos falsos? Isso não é agir contra o princípio de não contradição? Isso não é dizer e ao mesmo tempo desdizer-se? Isso não é bobagem? Essas são as perguntas clássicas formuladas já por Aristóteles no livro Gama da Metafísica, que foram reiteradas na tradição por outros tantos, como Tomás de Aquino, na Idade Média, por Trendelenburg, no século passado, século XIX, por Karl Popper, no século XX, e hoje por toda a filosofia analítica. A resposta a essas questões, em princípio, já foi dada. Trata-se de duas línguas com sintaxes diferentes. É por isso que analíticos e dialéticos não se entendem. Vimos já no capítulo anterior que a linguagem usada pelos dialéticos não tem sujeito lógico e qualificador expressos, o que a torna de difícil compreensão. Vimos também que, quando os dialéticos dizem contradição, eles querem dizer aquilo que os analíticos chamam de contrariedade. Quando os dialéticos chamam de contraditórios, querem dizer contrários. Isso gera confusão e, por isso, incompreensão. É por isso que temos que traduzir aquilo que os dialéticos querem dizer passo por passo para a linguagem usada pelos analíticos. Sob este viés, recolocamos a questão básica. Quais os princípios lógicos que regem o curso do pensamento dialético? Respondemos, os mesmos princípios lógicos que regem também o pensamento analítico, a saber, o princípio de identidade, o princípio da diferença e o princípio da coerência, que também é chamado de princípio da não contradição. Estes três princípios, os mesmos três princípios, regem tanto a lógica dialética quanto a lógica analítica. O princípio de identidade. O princípio de identidade diz que A é A. Este princípio é tão fundamental e tão básico que geralmente nem nos damos conta de que estamos usando, de que o estamos usando. Embora tácito, ele está sendo sempre pressuposto como verdadeiro. Tanto na linguagem do dia a dia como na linguagem científica, sempre pressupomos o princípio de identidade. Nele estão contidos três subprincípios: identidade simples, identidade
interativa e identidade reflexa. A identidade simples não pode ser explicada ulteriormente. Quando se diz ou escreve A ou qualquer outra coisa, estamos dizendo a identidade simples. Este A destaca-se de seu pano de fundo e de seus arredores do campo que o cerca e aponta para algo determinado. A identidade simples aponta para algo determinado e diz algo determinado, mas isso que está sendo dito não é dito até o fim. Não temos aí ainda uma predicação completa e acabada. Nem poderíamos ter, pois só temos o primeiro A, identidade simples. Como ainda não temos sujeito e predicado distintos um do outro, ainda não temos e nem podemos fazer uma predicação completa e acabada, mas temos o primeiro começo. A, identidade simples. A identidade interativa ocorre quando o primeiro A se repete, ficando então A e A, ou se repete uma terceira vez, uma quarta vez, etc. Enquanto a repetição é meramente interativa, ou seja, quando é só o A que se repete, sempre o mesmo, não surge nada novo. Essa identidade interativa é a primeira e mais básica forma de multiplicidade, mas ela é ainda uma multiplicidade do que é sempre o mesmo. É só o A que se repete. Observemos, no entanto, que aqui começa o movimento. A identidade reflexa. A identidade reflexa começa quando dizemos que A é igual a A, que o primeiro A é a mesma coisa que o segundo A, quando dizemos que eles são idênticos. Só aqui é que a identidade chega à sua maturidade e sua plenitude. Só agora conseguimos formular a primeira predicação, pois só agora temos sujeito e predicado distintos. O sujeito lógico dessa primeira predicação é o primeiro A, e o predicado é o segundo A. Assim surge a tautologia, a mãe de todas as predicações anteriores. A idêntico a A igual a A. As diversas lógicas da identidade que hoje conhecemos estão todas fundamentadas na identidade reflexa, na grande tautologia. O princípio da diferença. A diferença no sentido estrito, ou seja, a alteridade, começa quando ao A, ou a série de A repetitivo, se acrescenta algo que não é apenas a repetição de A. Diferença, nesse sentido genérico, é tudo que não é A, isto é, o não A. Este algo diferente, este não A, pode estar em duas formas de oposição a si mesmo, em oposição contraditória ou em oposição contrária. Oposição contraditória e oposição contrária. Vamos explicar. Oposição contraditória. Se pomos em oposição A, pura e simplesmente um não A, então temos uma oposição contraditória. A e não A são conceitos contraditórios. Tudo o que existe e que é possível pertence a ou ao conjunto A ou ao conjunto não A. A soma de ambos os conceitos abarca a totalidade das coisas existentes e possíveis. A construção de conceitos contraditórios se faz pela mera anteposição de negação. Oposição contrária. Se pomos em oposição a A, não um conceito amplíssimo como não há, mas um conceito mais específico e mais determinado, então obtemos um conceito contrário. O conceito contrário a A não é aquele que se obtém por uma negação indeterminada, não há, mas aquele que se obtém por uma negação determinada, como por exemplo B, C, D, etc. Tais conceitos são diferentes de A, mas não são indeterminados e amplos como não há. Eles apontam para coisas específicas que são exatamente B, C, D, etc. A soma de dois conceitos contrários, como A e B, não abrange a totalidade das coisas existentes e possíveis,
em tais casos, datur tertium, como se, de, etc. Esses conceitos contrários, em oposição aos conceitos contraditórios, não podem ser construídos à maneira lógico-formal, a priori. Esses conceitos são tirados da linguagem e da história. Um tal contrário é, do ponto de vista lógico-formal, algo primeiro, algo original, algo que não pode ser derivado por manipulação lógica, a partir de A. Identidade simples, interação e identidade reflexa não conseguem explicar o que é B e como este B emerge. B aí é um conceito contraditório, uma negação determinada, não dedutível, não derivável. O que é contrário de repente, sem causa pré-jacente, está aí e aparece na linguagem e na experiência. Isso significa que um tal contrário é algo contingente. Ele é assim, mas pode ser diferente. Contingência e acaso entram aqui, criando um espaço em aberto na estrutura lógica da linguagem. Isso significa, por um lado, um enriquecimento, por outro, um perigo para a racionalidade do discurso. Sempre que há um A se acrescenta algo como um B, há uma situação que não é apenas de identidade. Em tais casos, é preciso examinar se A e B podem coexistir. Eles se encaixam, um se ajusta ao outro. Isso é determinado pelo terceiro princípio, pelo princípio da coerência? O princípio da coerência. O princípio da coerência, também chamado de princípio de não contradição, diz que a contradição deve ser evitada. O princípio não diz que a contradição é impossível, diz apenas que ela não deve existir, que deve ser evitada. O operador modal aqui é mais fraco que o tradicional. Ele é deôntico. No começo de todas as lógicas há não é impossível, mas não se deve. Isso, aliás, mais adiante vai nos permitir lançar a fundamentação crítica do princípio primeiro de uma ética geral. Aqui na lógica, esse princípio normativo diz três coisas: o sentido geral, a anulação de um dos dois polos, dito e contradito podem estar em oposição de contraditórios. O sentido geral. O princípio da contradição a ser evitada diz, primeiro, que contradições devem ser evitadas. Diz, segundo, que se contradições de fato existirem, elas têm que ser trabalhadas e superadas. Este é o sentido geral, que é universalmente válido do princípio de não contradição. Aqui, não há exceções. Quem nega isso está negando a própria racionalidade do discurso. Quem afirma e nega o mesmo predicado do mesmo sujeito sobre o mesmo aspecto está dizendo bobagem. Tais bobagens às vezes acontecem nos discursos que fazemos no dia a dia na ciência, mas isso não deveria ocorrer, nunca, jamais, mas às vezes ocorre. Se alguém ignora a proibição expressa pelo princípio de não contradição e, de fato, se contradiz, o castigo vem logo em seguida. Um tal vivente que, falando, diz e se desdiz, não está mais a dizer nada. Ele abandona o discurso racional, cai fora da razão e daí em diante tem que ficar calado que nem uma planta. Aristóteles aí tem completa razão. Aristóteles não tem razão quando, no livro Gama, usa o operador modal tradicional. É impossível para formular o princípio de não contradição. Não é que seja impossível,
é que não se deve predicar o mesmo predicado do mesmo sujeito sobre o mesmo aspecto. Fora dos sistemas lógicos formais, que são livres de contradição, a contradição não é logicamente impossível, e sim racionalmente indevida. A contradição é indevida, ela é inconveniente, não devia existir. É uma bobagem. Este é o sentido universal e amplo. Esta é a definição de racionalidade. Racional é todo o discurso que pretende se livrar de contradições. Mas, se no discurso concretamente existente existirem de fato contradições, então o que fazer? Fazer o quê? Se ainda ocorrem contradições, é porque o discurso racional não foi completado. Porque a racionalidade do discurso ainda está em construção. Em tais casos, para se completar a instalação da racionalidade no discurso, é preciso aplicar bem de acordo com a grande tradição aristotélica 2 subprincípios que estão contidos implicitamente no princípio de não contradição. Para superar a contradição existente, é preciso aplicar ou um ou o outro. De acordo com a tradição, deve-se tentar aplicar o princípio primeiro, subprincípio. Se este não resolver, pega-se o segundo. A anulação de um dos dois polos. O primeiro subprincípio do princípio de não contradição diz que, em muitos casos, o dito e o contradito se opõem de tal maneira que é o verdadeiro, o outro é falso. Em tais casos, a racionalidade do discurso exige que se guarde o polo verdadeiro, jogando fora o polo falso. Esse subprincípio do princípio de não contradição não possui validade universal, não é sempre aplicável. A anulação de um polo através do outro ocorre às vezes, mas nem sempre, não necessariamente. Quando uma tal anulação ocorre, então a analítica começa a sua marcha. Aí radica tudo aquilo que chamamos de analítica. Mas quando ocorre a anulação de um dos polos? Em quais casos? A resposta a isso a tradição nos dá através das regras do quadrado lógico. Dito e contradito podem estar em oposição de contraditórios. Em tais casos, vale a regra de que dois contraditórios podem ser simultaneamente verdadeiros, nem simultaneamente falsos. Em tais casos, vale a regra de que dois contraditórios não podem ser simultaneamente verdadeiros, nem simultaneamente falsos. Se um é verdadeiro, o outro, o que está em oposição de contraditórios, sempre é falso, e vice-versa. Se um é falso, então o outro é verdadeiro. Nesses casos, como se vê, um polo anula completamente o outro. Uma das proposições permanece como racional, a outra implode e tem de ser jogada fora do discurso. Dito e contradito podem estar em oposição contrárias. Em tais casos, há duas regras. A primeira regra diz: na oposição entre contrários, se uma proposição é verdadeira, a outra é sempre falsa. Aqui o polo anula e elimina completamente o outro, como dos contrários. A segunda regra diz: da falsidade de uma proposição, não se pode inferir a verdade da proposição contrária correspondente. Se a primeira proposição, portanto, é falsa, a segunda proposição tanto pode ser verdadeira como pode ser falsa. Por isso é que se diz na tradição: duas proposições contrárias não podem ser simultaneamente verdadeiras, mas podem sim ser ambas falsas. É impossível que ambas sejam verdadeiras, mas é perfeitamente possível que ambas sejam falsas. Isso pode acontecer, isso às vezes ocorre. O que fazer se ambas as proposições são falsas? Devemos, em tais casos, jogar fora ambas as proposições? Não, não se deve fazer isso. Jogar fora ambas as proposições não adianta nada. Isso não nos leva adiante. E é preciso ir adiante. O segundo subprincípio do princípio de não contradição não mostra, e aqui, exatamente aqui, se enraiza a dialética. Fazer as devidas distinções.
É o que nos manda este segundo subprincípio, que está contido implicitamente no princípio de não contradição e que foi sendo formulado explicitamente pelos comentadores gregos e latinos de Aristóteles. Trata-se de uma instrução. Assim como qualquer aparelho eletrodoméstico ou qualquer remédio tem instruções sobre o modo de uso, assim também há instruções sobre o uso da razão. Trata-se aqui de uma dessas instruções para o uso da razão face a dificuldades bem específicas. Se surge na elaboração do discurso uma contradição, então se tenta aplicar o primeiro subprincípio. Se isso é possível, então um dos polos da oposição é anulado. Se não se consegue isso, se isso não é possível, porque ambos os polos são falsos, então é preciso fazer as devidas distinções do sujeito lógico. Ao fazermos as devidas distinções do sujeito lógico da predicação, evitamos que o mesmo predicado seja e não seja atribuído ao mesmo tempo sujeito sob o mesmo aspecto. Isso não se pode fazer através da elaboração de aspectos diversos, que é indispensável para que a contradição seja superada. O sujeito lógico da predicação é reduplicado. Na Idade Média, chama isso de propositio explicativa, em alguns casos de propositio reduplicativa. Em tal caso, o mesmo atributo não é predicado e não predicado. Em tal caso, o mesmo atributo não é predicado e não predicado do mesmo sujeito sob o mesmo aspecto, mas sim sob aspectos diferentes. Esse segundo subprincípio do princípio de não contradição, que, como o primeiro não possui vigência universal e não está desde sempre efetivado, é o fundamento da dialética. Isso é o que há que ser demonstrado. Antes, porém, mencione-se e desdobre-se passo por passo um exemplo clássico da lógica e da ontologia tradicionais. Todas as mesas que aí existem são, por um lado, existentes, e quanto elas são existentes, não podem não existir. Por outro lado, porém, essas mesas são seres contingentes e, como tais, tanto podem existir como podem, por igual, não existir. Assim surge o dito e contradito, tese e antítese. Tese: as mesas contingentemente existentes não podem não existir. Antítese: as mesas contingentemente existentes podem não existir. Na tese é afirmada a impossibilidade de não existir. Na antítese é a possibilidade de não existir. A tese é afirmada a necessidade, na antítese a contingência. Entre dito e contradito há uma oposição contrária, e ambas as proposições tomadas simplesmente como elas estão aí são falsas. O que fazer? Fazer as devidas distinções, ensina a tradição, e assim são gerados dois aspectos diversos que restabelecem o bom senso da razão. Sujeito: as mesas contingentemente existentes. Sujeito reduplicado: enquanto elas de fato existem. Predicado: não podem existir. Não podem não existir. Outra questão. Sujeito: as mesas contingentemente existentes. Sujeito reduplicado: enquanto elas são contingentes. Predicado: podem não existir. Foram feitas as devidas distinções. O sujeito lógico da proposição foi reduplicado através de duas proposições explicativas que lhe foram acrescentadas. O sujeito originário foi mantido, as mesmas contingentemente existentes, mas através das proposições explicativas, ele foi reduplicado, e o sujeito lógico, que era um só, transformou-se num sujeito duplo. Sendo assim, de agora em diante, não se predicam mais do mesmo sujeito e sob o mesmo aspecto, tanto as necessidades como também a não necessidade, isto é, a contingência, através da reduplicação do sujeito lógico, foram gerados, pois novos aspectos que elaboram a contradição antes existente e a superam, de maneira que os polos contrários sejam conciliados num nível superior. A todas as mesas contingentemente existentes,
cabe tanto necessidade como também contingência, só que sob aspectos diferentes, através das distinções feitas, a contradição que existia entre duas proposições contrárias foi trabalhada discursivamente e assim superada. Esse modus procedendi é conhecido em toda a tradição e, como se sabe, é muito usado. Só que não nos damos conta, por via de regra, que é exatamente aqui neste ponto a analítica e a dialética se interligam. A analítica faz as devidas distinções e pensa particularmente com razão que assim tudo ficou certo e correto. Mas a analítica dá ênfase aí não à unidade do sujeito lógico original, mas sim à duplicidade dos dois novos aspectos gerados. Isso é a dualidade que surgiu da reduplicação do sujeito. A dialética, ao contrário, por ênfase na unidade do sujeito lógico, ela acentua também, como a analítica, a dualidade dos polos contrários, mas não tematiza o engendramento dos dois novos aspectos que acrescentam ao sujeito lógico. A análise negligencia, assim, a unidade originária e considera o sujeito apenas como um sujeito duplo, isto é, como dois sujeitos lógicos. A dialética, por seu turno, não tematiza a maneira específica como os polos contrários coexistem na síntese, sem que haja implosão nos últimos 100 anos. A analítica, sob este aspecto, empobreceu, mais ainda, pois ela pressupõe, como sujeito lógico, algo que está determinado até o último pormenor. A lógica analítica hoje não se dá conta de que o sujeito lógico, na construção do discurso argumentativo, muitas vezes não está completamente determinado e que necessita, assim, de ulterior determinação através do engendramento de novos aspectos que se lhe acrescentam e que o tornam um conceito mais preciso. Esse sujeito lógico, visto no movimento processual de seu engendramento, que na Idade Média era evidente, hoje é infelizmente desconhecido. Com isso, perdeu-se também o elo que liga a analítica e a dialética. Obrigada por nos ouvir. Socialize essa leitura para várias pessoas que gostam de lógica e que estudam lógica, para que elas depois leiam o livro todo, A Dialética dos Principiantes, de Carlos Cirne Lima. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e mostre aos algoritmos que o que você faz é importante. Vamos lá!